Você já se perguntou qual a origem da expressão Filho do Homem e o que ela significa? Jesus era o Filho do Homem ou o Filho de Deus? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique conosco e acompanhe este vídeo. Eu sou o pastor Márcio Silas, sou mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Batista de São Paulo e quero falar um pouco para você sobre a expressão Filho do Homem. Em primeiro lugar, nós podemos encontrar esta expressão no livro do profeta Ezequiel. Ali ela pode ser encontrada 93 vezes e em todas elas ressalta a humanidade do profeta. No entanto, no Novo Testamento, nós encontramos esta mesma expressão usada por 88 vezes, e em todas elas há referência à pessoa de Jesus Cristo. Vejamos, por exemplo, Lucas capítulo 19, verso 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, se Jesus era o Filho de Deus, o que significa dizer que ele também era o Filho do Homem? Quero lhe dizer que Filho do Homem é um título messiânico usado no Antigo Testamento e bem conhecido dos judeus. Acompanhe comigo a leitura de Daniel capítulo 7, os versos são 13 e 14. Diz o seguinte o texto bíblico: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Nesta profecia de Daniel, ele tem a visão de que o ancião de dias, portanto, a figura de Deus Pai, entrega ao Filho do Homem, que é o Deus Filho, todo o domínio, toda a honra e o reino. Ou seja, nesta visão, o Filho do Homem é apresentado como um governante, como um rei universal. Portanto, quando Jesus usa a expressão Filho do Homem, ele está falando principalmente para os estudiosos, para os escribas, para os sacerdotes, para os fariseus, que bem conheciam esta profecia de Daniel. Jesus estava, assim, atribuindo à sua pessoa um título messiânico. Acompanhe comigo também este interessante texto que está em Mateus capítulo 26, dos versos 62 ao 65. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Esta cena é a apresentação do interrogatório judaico de Jesus. Perante o sumo sacerdote, ele permanece em silêncio diante das perguntas de que se ele seria o Cristo, se ele seria o Filho de Deus. No entanto, o sumo sacerdote usa de uma prerrogativa que ele tinha, que era conjurar uma pessoa. O conjuro significava que a pessoa não podia ficar em silêncio diante daquela pergunta. Por isso, Jesus é praticamente obrigado a responder a arguição deste sumo sacerdote. E Jesus então afirma que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Isto constituía-se, na religião judaica, blasfêmia, porque Jesus estava atribuindo o título Filho do Homem, o título de um governante universal, o título daquele que tem domínio, honra e poder recebidas do ancião de dias, ele atribui este título à sua pessoa. Portanto, quando Jesus usa a expressão o Filho do Homem e os evangelistas atribuem a ele este título, obviamente que aqui há uma referência clara à sua posição como Messias,
como o Cristo de Israel, conforme profetizado nas páginas do Antigo Testamento. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e tenha esclarecido esta dúvida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.